Vamos continuar com a nossa palestra complementar que tem por título A importância dos pais na formação integral dos filhos, o desafio de ser o exemplo. A família sempre deveria exercer um papel de construtor, de estabilizador, de edificador dos seus membros. Mas muitas vezes nós encontramos famílias totalmente disfuncionais, que ao invés de edificar os seus membros, dificultam a vida dessas pessoas, são verdadeiras fábricas de doidos, fábricas de pessoas que apresentam as enfermidades as mais diversas possíveis. Constituir uma família implica em compromissos, implica em responsabilidades, implica em deveres, implica em desempenho funcional de papéis. Olhando dessa maneira, nós sempre devemos ter em mente que ao se casar um homem e uma mulher, ambos devem ter em mente que eles têm deveres materiais, tanto para o marido como para a esposa. Entre os deveres materiais, nós queremos destacar: todo homem tem que estar ciente que, ao se casar, ele está sendo colocado numa posição de liderança dentro da sua própria casa. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, que se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então o homem, ele tem que entender, pelo fato de ser o chefe de família, ele tem uma posição de liderança. Por outro lado, a mulher tem que entender algo extremamente importante. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 24, que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Quando nós falamos em submissão, nós não estamos relegando a mulher a um segundo plano, a uma condição de serva, a uma condição de quem vai ser pisoteada ou humilhada pelo marido. Não, muito pelo contrário. O que nós queremos destacar nessa palavra submissão são dois fatores importantes. O primeiro, toda família tem que ser estruturada dentro da ordem, dentro de disciplina, dentro de leis, dentro de regras. E a mulher, ela tem que encarnar esse papel da cumpridora de regras, cumpridora de leis. Por quê? Ela vai ser a pessoa que terá mais contato com os filhos. E os filhos têm que aprender a obedecer leis, regras, ordenanças. Então a mulher tem que saber transparecer esse papel de submissão. E mais do que isso, toda mulher deve compreender que o homem tem uma missão, e nós vamos ver qual é a missão masculina. E a mulher tem a submissão, a missão de apoiar a missão do marido. Daí o termo submissão. Entre outros deveres materiais, o homem também é colocado como governador da sua própria casa, automaticamente decorrente do aspecto liderança. Agora, governar não quer dizer necessariamente administrar, porque, em geral, quem administra a casa, vê as suas necessidades, os cuidados, o que deve ser feito, normalmente isso aí é um papel da mulher. Então, a mulher, em geral, é aquela pessoa que procura administrar a sua casa, mais do que isso, ensinar as demais mulheres a serem tão boas administradoras quanto ela é. É o que o apóstolo Paulo fala em Tito, capítulo 2, versos 4 e 5, onde ele diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e cuidar de maridos e filhos. Lembrar também que o homem tem o papel de proteger a sua família. Em Gênesis 2,15, nós vemos que quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Mas guardar do que, visto que o pecado ainda não tinha entrado no mundo? Era justamente para guardar para que o pecado não viesse a entrar. E nesse aspecto, Adão falhou e falhou terrivelmente. Ora, se o homem ele é um protetor, o guardador da sua família, a mulher, por outro lado, é uma adjutora nesse aspecto, é uma ajudadora, porque ela pode ajudar o trabalho do homem, como ela pode, muitas e muitas vezes, até atrapalhar o trabalho do homem como guardador da sua casa. A mulher foi criada para ser adjutora, mas observe que Eva falhou nesse aspecto.
Temos que pensar também num outro aspecto material importante, que o homem ele deve olhar para si mesmo como o provedor do sustento para a sua família, deve cuidar de dar tudo que a sua família necessita, não é só em termos de alimentação, mas também em termos de cuidados médicos, em termos de ensino, educação e tudo mais que é necessário. Mas nós temos que lembrar que na prática, quem acaba cuidando de tudo isso acaba sendo a mulher. Então ela é a cuidadora da família. Por outro lado, também temos que olhar que todo homem, ele deveria olhar para sua casa e entender que ele é um realizador de serviços domésticos os mais diversos possíveis. Tem um monte de coisa que precisa ser feita em casa que seriam trabalhos essencialmente masculinos. E acrescente-se também o fato que não é nada vergonhoso o marido não é ajudar a mulher nos trabalhos domésticos, mas ele compreender que ele também tem função de trabalhar em alguma coisa dentro da sua casa. Ora, se o marido, por exemplo, gosta de comer comida boa, mas ele não sabe cozinhar e a esposa vai cozinhar, o que custaria o marido, por exemplo, ajudar no trabalho de lavar a louça, de fazer algo enquanto a mulher está cuidando de um outro setor? Lembrando que, no fundo, a mulher sempre é a mantenedora da família. Veja o caso em Provérbios 31, quando o autor ele fala a respeito da mulher virtuosa que cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido. Observe que até agora nós estamos destacando deveres materiais, tanto do marido como da esposa. Mas além desses, nós também temos que lembrar que o casamento implica sim em deveres conjugais. Lembrar que o marido ele é amante da sua esposa. Como tal, é óbvio que muitas vezes o marido pode ter uma impulsividade sexual mais forte, o que é normal, mas reparem que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, o autor fala que o marido deve dar honra à mulher como vaso mais frágil e coloca algo importante: coabitar com ela com entendimento, ou seja, o ato sexual, mais do que um direito, é um dever também do marido. Por outro lado, a mulher também é amante do seu marido. Reparem que em Cantares, capítulo 6, versículo 3, nós vemos ali o cântico da mulher elogiando o seu marido, dando ao seu marido o seu amor. Agora, é importante nos dois casos que a fidelidade, a dedicação de um ao outro seja uma dedicação total, sem intermediários ou sem uma outra pessoa que venha atrapalhar essa relação. Então o apóstolo Paulo destaca muito a fidelidade do marido para com a esposa, tanto em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, já em 1 Coríntios capítulo 7, versos 2 a 5, destaca também o aspecto da fidelidade tanto do marido para com a mulher como da mulher para com o marido, de tal maneira que o ato sexual é um compromisso de um para com o outro, aonde o casal não pode se abster sexualmente um do outro, a não ser que haja consentimento mútuo, ainda assim por pouco tempo, e para se entregarem a uma consagração, uma dedicação ao Senhor. Independente disso, a vida sexual deve ser cultivada dentro do casamento. Porém, é importante destacar que o sexo tem um papel muito relevante no casamento. Porém, casamento nenhum deve ser estabelecido em cima apenas do fator sexual. O sexo é importante, mas o sexo não é uma condição para manter um casamento por tempo prolongado. Ainda dentro dos deveres, nós temos que lembrar também dos deveres para com os filhos. Então, nós temos que lembrar que o marido tem os deveres paternais e a mulher os deveres maternais. Como deveres paternais? O pai deve cuidar nos filhos no aspecto físico, na provisão, na proteção, como está em Gênesis 2,15. O homem tem que trabalhar para providenciar tudo isso. Por outro lado, nós temos que lembrar que se muitas vezes o homem falha,
a casa trinca, mas se a mulher falha, a casa cai, porque no fundo, toda a casa acaba sendo edificada ao redor da mulher. Então, o papel da mulher, no que se refere ao cuidado dos filhos, acaba sendo extremamente importante. Temos que pensar nos aspectos psicológicos, mais do que simplesmente criar crianças para viver, nós temos que formar pessoas estáveis, bons cidadãos, pessoas realmente que saibam absorver valores que sejam bastante significativos. E isso é papel tanto do homem como papel igualmente da mulher. Entre esses cuidados psicológicos, nós podemos incluir também os cuidados espirituais. Todo homem deve ter em mente, é extremamente importante. A imagem de Deus que os filhos terão corresponde sempre à imagem que os filhos têm dos próprios pais. Portanto, o pai deve ter em mente que ele está sendo um exemplo para os filhos e em todos os sentidos, inclusive no aspecto espiritual. Por outro lado, a mulher tem que cuidar para que isso venha a acontecer, e o próprio apóstolo Paulo fala da tamanha nobreza da mãe e da avó de Timóteo, no caso Eunice e Lloyd, que souberam criar o jovem Timóteo nos caminhos do Senhor. Temos ainda também que pensar nos cuidados sociais, nós temos que pensar que nós geramos filhos para o mundo e às vezes nós nos preocupamos. O que será dos nossos filhos num mundo tão corrompido? Quando nós deveríamos pensar, o que será do mundo em função dos filhos que nós estamos criando? Estamos criando filhos para serem bons cidadãos, para serem pessoas ordeiras, pessoas respeitáveis? Isso vale tanto para o homem como para a mulher. E aí nós voltamos a enfatizar Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, ela não se desviará desse caminho, com certeza. E temos ainda que acrescentar entre os deveres paternais e maternais princípios e valores morais que nós transmitimos aos nossos filhos. Lembre-se que os filhos estão mais interessados em ver os exemplos que nós damos do que as palavras que nós falamos. Então, sejam exemplares, deem princípios e valores dignos de serem imitados. Mas, para isso, é necessário que, primeiramente, tanto o homem como a mulher cumpram em suas vidas esses princípios e valores morais. Ainda temos que destacar sobre deveres espirituais tanto do marido como da esposa. Lembre-se que nós falamos anteriormente que o homem tem uma missão e a mulher tem a submissão. Todo homem deve entender que ao se casar, ele é colocado automaticamente como profeta e sacerdote dentro da sua casa. Como profeta, essa palavra profete em grego, pro quer dizer no lugar de, fete quer dizer falar. Então, profeta é alguém que fala no lugar de um outro alguém. Ou seja, o profeta é um representante de Deus, é alguém que fala a palavra de Deus perante o seu povo. Então o homem já tem um rebanho e ele é profeta da sua própria família, ele tem que ser o porta-voz de Deus para junto da sua família. E o homem tem que entender também que ele é sacerdote. Enquanto que o profeta representa Deus ao povo, o sacerdote ele é um intercessor, ele representa o povo junto a Deus. Então, o homem tem que ser um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro pastor, de conduzir o rebanho à presença do Senhor. Por outro lado, a mulher tem que olhar que ela é auxiliar do profeta, ela, mais do que isso, é auxiliar do sacerdote. Mas muitas vezes os homens falham nos seus papéis e a mulher, ao invés de ser o auxiliar do profeta, acaba sendo a própria profetisa. Veja o caso da mãe e da avó de Timóteo. E muitas vezes a mulher ela é olhada também não como uma auxiliar do sacerdote, como a própria sacerdotisa.
O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, ele destaca que o homem é sempre um modelo de Cristo dentro do casamento, enquanto que a mulher é um modelo da igreja. Então, um casamento entre um homem e uma mulher é um simbolismo de um casamento espiritual de Cristo para com a sua igreja. Entenda bem. O casamento de Cristo e a igreja não é um símbolo do casamento do homem e da mulher. É exatamente o contrário. O casamento entre um homem e uma mulher que é um símbolo do casamento entre Cristo e a sua igreja. Diante de tudo isso, nós sempre temos que ter em mente o seguinte: em tudo, o marido deve ter consciência que ele deve ser um exemplo para o seu filho, um exemplo digno a ser imitado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por outro lado, em Tito capítulo 2, verso 5, diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e cuidar de maridos e filhos. Em outras palavras, em tudo devemos ser exemplos. E, olhando sobre esse aspecto, em Efésios capítulo 5, verso 33, o apóstolo Paulo destaca que numa união de acordo com a vontade de Deus, tem que prevalecer sempre amor e respeito. Amor é exigido principalmente da parte do marido para com a esposa e por inferência para com toda a família. E respeito é exigido principalmente por parte da mulher em relação ao seu marido e por inferência transmitir isso para que seus filhos também adquiram perfeitamente essa noção de respeito. Todo casamento tem que ser fundamentado em cima disso, amor e respeito, para que de fato tanto o marido como a mulher possam em tudo ser verdadeiramente exemplos para seus filhos.